és poderoso, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Pega a sua Bíblia. Abra ela comigo. No Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Nós vamos ler do versículo de número 11 até o versículo de número 32. Mas quero pedir, nós vamos ler na versão aqui, ou melhor, quem trouxe a Bíblia, diga amém. Você vai ler na versão da sua Bíblia. Cada um vai ler um versículo e assim até chegarmos no versículo de número 32, amém? Eu vou começar, vou ler o versículo de número 11. Diz assim: E Jesus continuou: O homem tinha 2 filhos. Todos entenderam? Vamos lá. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado todos os seus bens naquela terra, uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Isto vos mando. Estou no endereço errado. Tá. Pode ler. Pastor, está atrapalhando. Lucas 15, 17. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantai-me, e irei ter com o meu pai, e dar-lhe-eis, pai, porque pequei contra o céu e perante a ti. E agora? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Tragam e mantenham um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. 25. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado,
porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com meus amigos. 30. Posso? Vinde, porém, este meu filho, que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, Pai, na proteção do teu sangue. Esse sangue que foi vertido na cruz do Calvário, em favor das nossas vidas, Pai, redimindo os nossos pecados, Senhor, nos resgatando, Pai, do império das trevas e nos colocando no reino da tua maravilhosa luz. Deus, nesta hora nós ordenamos e declaramos, Senhor, que todo o poder das trevas, tudo aquilo que venha para roubar, Senhor, a tua palavra, tudo aquilo que venha para, Pai, para desfazer, Senhor, aquilo que o Senhor vai fazer nesta noite, seja agora, Pai, enviado para as profundezas do abismo, e que, Senhor, de lá não saia. Nós damos uma ordem agora, Pai, em todos os 4 cantos desse terreno, desse território, Pai, aqui, Senhor, que o Senhor envie agora legião de anjos, Senhor, e que estejam acampados a este redor, Pai, anjos ministradores que possam, Senhor, Pai, dissipar toda tristeza, toda angústia, toda depressão, toda desilusão, toda desesperança. Espírito Santo de Deus, nesta noite, Pai, em favor da tua palavra, nós oramos, dizendo, meu Pai, que estamos aqui para celebrar, Pai, a tua presença, celebrar, Senhor, a tua misericórdia, celebrar, Senhor, o teu perdão, celebrar, Senhor, a vida do Senhor nas nossas vidas. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para entronizá-lo, Senhor, Pai, no mais alto e sublime trono. Senhor, nesta noite, Pai, emudeça todas as vozes contrárias que tentam, Pai, distrair, Pai, roubar a semente que é a tua palavra. Espírito Santo de Deus, devolva nesta noite a alegria da tua salvação aos teus filhos que estão aqui, Senhor, e que adentraram aqui, Senhor, Pai, com a cabeça, Pai, baixa. Nós cremos, Senhor, que nesta hora, que o Senhor continue crescendo neste lugar, e que nós possamos diminuir, e que a tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, não volte, Pai, vazia, sem antes fazer o que apraz. Senhor, nós declaramos agora um novo ciclo, Senhor, na vida desta igreja, na vida, Senhor, dos teus filhos. Nós declaramos agora, Espírito Santo de Deus, Pai, como último domingo do mês, última semana, últimos dias, nós declaramos milagres, nós declaramos restauração, nós declaramos cura, nós declaramos, Pai, a vida eterna, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Amém. Podeis assentar, amada igreja. Nesta noite eu quero aqui poder compartilhar um pouco com a igreja sobre aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas e o que verdadeiramente nós precisamos entronizar no nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito sobre aquilo que é ser família. Ser família é onde a vida começa e onde o amor nunca termina. Ser família é entendermos que quem é a força, a esperança e a vida sobre a nossa vida se chama Jesus Cristo de Nazaré.
Mas, queridos, nós estamos diante de um texto que fala uma história que todos conhecem. E nós sabemos que o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, vai nos falar sobre 3 percas. Vai nos dizer sobre a ovelha que estava perdida e foi achada. Vai nos dizer sobre a dracma que estava perdida dentro de casa e foi achada. E sobre o filho pródigo. Esse filho que tinha tudo ali, que tinha o seu pai que trabalhou a vida inteira, porque uma herança, ela é constituída por muito trabalho. Nós sabemos que herança é dada quando o pai ou a mãe falecem, mas é sinônimo de uma vida inteira, de um resultado de trabalho. E quantos de nós estamos aqui nesta noite, trazendo vida sobre a nossa família, pelo trabalho das nossas mãos, e não estamos buscando o descanso naquele que trabalha por nós enquanto nós dormimos, deixando com que a nossa família esteja à beira da ansiedade, da depressão, da tristeza, focando a nossa visão apenas na herança que o Pai tem para nos deixar, para nos dar. E nesta noite o Senhor, Ele quer nos trazer a memória e trazer de volta o amor. Aquele amor que cobre multidão de pecados. Aquele amor que perdoa o perdido. Aquele amor que resgata aquele que estava sem esperança. Aquele amor que faz você passar noites a fio, cuidando do seu marido, cuidando do seu filho que está doente. Aquele amor que você se prostra em jejum e oração e não desiste daquele ente querido que está perdido nas drogas. Aquele amor que está disponível a receber de braços abertos o pecador. Aquele amor que está disponível a receber aquele que estava perdido e foi achado. Sem nenhum sentimento de vingança, sem nenhum sentimento de achar que porque você sempre foi alguém que fez tudo certo, e o Pai entregou para aquele que chegou, aquele que se arrependeu, aquele que está querendo uma nova vida, receba. E você, há quanto tempo você tem sido fiel, você tem feito e você não tem recebido as suas promessas. Nessa noite, querido, o Senhor, Ele nos chama a viver uma vida do Evangelho de Cristo, de aprender a perdoar, de aprender a amar. Nós falamos muito de vida eterna, nós falamos muito de arrependimento, nós falamos muito de confessar pecados, mas a igreja do Senhor precisa aprender a amar o pecador. A igreja do Senhor Jesus precisa aprender a acolher o pecador. A igreja do Senhor Jesus precisa aprender a direcionar aquele que chega na igreja, aquele que chega na sua vida e que está perdido. E sabe, igreja, é muito lindo e filosófico e poético falarmos da letra, mas a palavra do Senhor vai nos ensinar que a letra mata. Quem vivifica é o Espírito Santo de Deus. E no Espírito a vida, no Espírito a esperança, no Espírito a amor. E nós vemos aqui nesse texto que esse rapaz, em algum momento da sua vida, ele decide viver de forma deliberada e de forma voluntária aquilo que ele queria viver e aquilo que ele queria experimentar. E nós entendemos que existem caminhos e escolhas que não vão saciar a nossa vida. E nesta noite eu quero dizer para você que está aqui e que se encontra perdido ainda na direção que o Senhor tem para a sua vida. Não há nenhum outro caminho, não há nenhuma outra verdade e não há nenhuma outra vida fora de Jesus. Todos esses caminhos, todas essas vidas, todas essas verdades são falidas. O único que é o caminho, a verdade e a vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. E Ele é o nosso amigo. Ele está aqui. E Ele quer te abraçar. Ele quer te colocar no colo. Ele quer te reconduzir. Ele quer trazer você de volta para a rota. E veja bem, esse rapaz, quando ele cai em si, ele deseja comer até a comida dos porcos, mas nem a comida dos porcos o satisfaz, porque não há nenhuma comida fora da presença do Senhor que vai te satisfazer. Não há nenhuma comida, não há nenhuma palavra, não há nada que vai te satisfazer. Você pode até pensar, eu estou feliz, eu estou realizado, mas
há um prazo de validade. Mas no Senhor Jesus, nós encontramos alimento, nós encontramos paz, nós encontramos vida. E nessa noite, o Senhor, Ele quer dizer para você que chega de ficar rodando em círculos, chega de ficar dando voltas. E veja, queridos, eu digo a vocês, nós temos, a religiosidade. Alguns de nós, aqueles que ainda não experimentaram do verdadeiro perdão de Deus, da verdadeira misericórdia, da compaixão do Senhor, de julgarmos, de falarmos e abrirmos a nossa boca e olharmos os pecados apenas aqueles que estão patentes e visíveis aos nossos olhos naturais. Mas nessa noite o Senhor quer tirar de você o orgulho. Nessa noite o Senhor quer tirar de você a prepotência. Nessa noite o Senhor quer tirar de você a autossuficiência. Nessa noite o Senhor quer tirar de você também o egoísmo, que também é pecado. A falta de generosidade, a falta de misericórdia, a falta de reconhecer que Ele é o Senhor que está no trono, de reconhecer que sem Ele você não pode fazer nada. Isso é pecado também. Então, amada igreja, nós temos a tendência de olhar pecado só quem matou, quem roubou, quem adulterou, quem prostituiu. E nessa noite o Senhor está dizendo: olha para dentro de você. Olha para dentro de você. Olha a sua língua grande. O quanto você fala. O quanto você fala sem ser pedida a sua opinião. O quanto você se intromete na vida das pessoas, que não é por oração, que não é por uma ordenança de Deus. O quanto você se preocupa com a vida do outro e não cuida da sua, e a sua casa está perecendo, e você veste uma roupa de santidade, querendo impressionar as pessoas, sendo que Deus vê como você é pobre, cego e nu. Nessa noite, o Senhor nos chama a sermos transparentes e termos a nossa vida exposta, não diante dos homens, mas diante daquele que tudo vê. Porque, queridos, eu imagino que para esse rapaz não faltava absolutamente nada, como para a sua vida. O que tem faltado para você? O que o Senhor tem deixado faltar? Você tem buscado o primeiro reino de Deus e a sua justiça? Então todas as coisas vos serão acrescentadas. O que você vai haver de comer, de beber, de vestir. Eu tenho certeza que o Senhor tem sido fiel. Eu tenho certeza que, como nós acabamos de ministrar aqui e louvarmos, pois Tu és fiel, Senhor, ainda que eu não mereça, o Senhor é fiel a mim. Mas, amados, nessa noite o Senhor quer mais. O Senhor quer que você mergulhe mais. E esse rapaz, ele não tinha dimensão daquilo que ele tinha. Ele tinha dimensão, de repente, que o pai dele poderia pegar aquelas riquezas e entregar nas mãos dele. E é o que, de repente, você está ainda perdido na caminhada. E está se encontrando, achando que ainda não é o suficiente o que Deus tem feito por você, dado a você. E ele quis tudo que ele poderia receber, palpável nas suas mãos, para ele poder viver uma vida. Eu quero te dizer, o Senhor, Ele tem dado na medida certa para você. Então não queira nada além daquilo que Ele não tem para você. Não fique requerendo, orando: Senhor, eu quero, eu preciso. O Senhor sabe, quando Ele vê, Ele entrega para você. Eita glória! Ele entrega para você. Nós não precisamos pedir aquilo que Ele sabe que nós precisamos. Entenda, irmãos, eu não estou indo contra a palavra, divergindo do que quando a Bíblia diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. O Senhor, Ele nos ensina a pedir, mas o que você tem pedido ao Senhor? O que você tem pedido a Ele demonstra um coração grato por aquilo que Ele já tem te dado? Então veja, e tudo isso dentro de uma família é impresso, é replicado, é ensinado por aquilo que nós nos posicionamos. O Senhor fala na sua palavra: ser fiel no pouco, e sobre o muito eu vos colocarei. Mas, irmãos, nós estamos muitas das vezes como esse filho, querendo receber tudo para vivermos e gozarmos dessa vida aqui, e não estamos buscando aquilo que é
eterno, que é a presença. E sabe, chega um momento que esse rapaz, ele vê que o que o pai dele podia dar para ele era muito maior. Aquilo que o pai dele poderia fazer por ele era imensurável. Quando ele cai em si, ele vê que as coisas não são bem do jeito que ele imaginava, mesmo ele tendo tudo nas mãos para poder usufruir e aproveitar a vida. Ele reconhece que se ele fizesse o caminho de volta, veja aí no versículo de número 18, diz assim: levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai. E hoje o Senhor, Ele pede a mim e a você, como família, como servos, como filhos, que nós possamos fazer o caminho de volta para Ele. Ele quer você, Ele não quer você por um pedaço. Ele não quer você só nos momentos que você está passando por luta e você está aqui, ó, no pé dele orando, pedindo a Ele. Ele não quer só você na hora que você também está na bonança, vivendo, usufruindo das coisas que Ele mesmo te deu. Ele quer você por inteiro, nos momentos fáceis, nos momentos difíceis. Ele quer ver o seu esforço. É tempo de reagir, é tempo de agir, igreja. É tempo de nos colocarmos numa posição de podermos transbordar vida na vida daqueles que estão perdidos, na vida daqueles que se perderam até no caminho. E eu não digo também só na questão do pecado, mas tem pessoas que estão perdidas na vaidade do ministério. Quantas pessoas que acham que se ela não estiver à frente as coisas não acontecem, ou que se fossem elas para fazer fariam melhor. Ah, mas se eu estivesse lá falando, falaria melhor. Ah, mas se eu estivesse lá pregando, eu pregaria melhor. Ah, mas se eu estivesse lá dirigindo a igreja, essa igreja estava diferente. Mas não é você, querido. Mas não é você, querida, que o Senhor colocou. Então, o Senhor, Ele quer nos conduzir para o caminho de volta, para aquilo que Ele nos chamou para fazer. Para aquilo que Ele nos chamou para executar. Eu vejo quantas mulheres que são insatisfeitas. Quantas mulheres que abrem as suas bocas e reclamam e murmuram. Porque querem um patamar que às vezes nem buscam ter, e quando olha a vida da outra, querem estar naquele patamar. Saiba, irmã, que o primeiro gesto, a primeira atitude diante de Deus para que Ele honre a sua vida, é a humildade do seu coração de receber aquilo que Ele tem para você. E de você reconhecer, como a palavra diz, que nós temos que olhar o outro como melhor do que nós. Então, aquilo que o Senhor tem para você, descansa o seu coração que Ele vai te entregar. Mas Ele te convida nessa noite a fazer um caminho de volta. Quantos se perderam no caminho da vaidade? Não tem dinheiro que dá. Tem que comprar roupa, tem que sair, tem que comer, tem que fazer, tem que acontecer, tem que postar, tem que viver, porque se não for assim, não é vida. Vamos fazer o caminho de volta. O Senhor quer você por inteiro. O Senhor, Ele é aquele que quer te dar uma vida além das aparências. As aparências um dia passam. Um dia você vai estar sozinho, porque o Senhor leva o seu filho para o deserto. E nessa noite, se Ele está conduzindo você a um deserto, como diz a palavra no livro de Deuteronômio, é para provar o seu coração, para saber o que está dentro dele, e para ver se você guardará ou não os mandamentos dele. Mas o deserto é Ele quem te conduz. O deserto é Ele quem te leva. E como nós temos nos posicionado. Então nessa noite o Senhor, Ele quer transmitir, Ele quer devolver a você um caminho de adoradora, um caminho de adorador, um caminho de quebrantamento, de estar na presença dEle, buscando a Ele por Ele, não pelas coisas que Ele pode te dar, não por aquilo que Ele pode fazer por você. Ele quer você como adorador, adorando o nome dEle, louvando, salmodiando, abrindo os seus lábios, bendizendo, glorificando, exaltando e adorando a Ele. Porque nada vai te satisfazer. Nada. Não é sua conta bancária, não é a sua posição, não é o seu ministério, não é o seu marido, não são os seus filhos, mas é aquilo que você busca, que é permanente, que é a presença dEle na sua vida. E veja, queridos, quando ele entende
E ele decide se levantar. Diga comigo, se levantar. Nessa noite o Senhor está falando. Para de ficar prostrado diante de deuses que não vão levar você para a porta que o Senhor tem aberta para a sua vida. Aonde você prostrou, se levanta nessa noite. Aonde você está prostrado? É nessa dificuldade do seu casamento? É nessa dificuldade financeira? É porque talvez o Senhor ainda não concedeu o seu marido, a sua esposa? Aonde você está prostrado é naquele que te traiu, é naquele que foi infiel a você, é naquela palavra que você ouviu e que te deixou para baixo. O Senhor está dizendo nessa noite, levanta. Levanta, é tempo de agir, é tempo de reagir. Levanta, se levanta, porque é Ele quem te chamou, é Ele quem te comissionou, e Ele quem vai na sua frente, Ele que vai por você, Ele que vai falar por você, Ele que vai fazer por você, e não tem inferno que vai parar aquilo que o Senhor tem na sua vida. Sabe, queridos, senhoras, que a gente tem que reagir. A oração do sábio é o silêncio. Mas existe um tempo para todas as coisas. E aquele homem, mesmo estando em meio ao caos, à ruína, de já ter perdido tudo, gastado tudo, não tinha mais esperança. Ele entendeu que se ele se levantasse, poderia haver uma esperança. Sabe, irmãos, o que derrota a vida de um homem e de uma mulher não é quem está do lado de fora, mas são as vozes no mundo espiritual que trazem a culpa, que trazem a falta de coragem de se levantar. E aí nasce um problema, porque aí a pessoa começa a domesticar aquela ferida que ela mesma causou, de ter feito uma escolha e não conseguir reagir e sair dela. E nessa noite o Senhor, Ele quer te curar por dentro. Nessa noite o Senhor, Ele quer te conduzir para que você se levante. Irmãos, não é na nossa força, porque nós não temos força nenhuma. Mas o Senhor diz, diga ao fraco, eu sou forte. E sabe, essa vida, quando ela está enxertada em nós, nós entendemos que não podemos sozinhos. Então nessa noite, o Senhor, Ele está se colocando como seu amigo fiel, de dizer, se levante, se levante, se levante. Segundo ponto, esse rapaz entende que é necessário tomar um caminho de volta ao seu pai. E nessa noite, irmãos, nós estamos aqui não por meritocracia. Você não está aqui porque você é um ótimo cristão. Você não está aqui porque você prega bem. Você não está aqui porque você se destaca no seu trabalho. Você não está aqui porque você é um dizimista. Você não está aqui porque você é um ofertante. Você está aqui porque um sangue foi vertido por você na cruz. E isso não é obra de homens. Então, você precisa se levantar nessa noite, tomar esse caminho, porque não diz respeito a homens, mas diz respeito àquele que te comissionou lá na cruz do Calvário. Porque antes que você nascesse, antes da fundação do mundo, Ele já era. Então, irmãos, tem momentos que eu sei que olhares intimidam, palavras intimidam, expressões bíblicas de forma errada tentam intimidar. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer, aquele que te chamou, Ele é fiel e Ele vai completar a boa obra até o fim. E é maravilhoso quando você pega a palavra e você abre ali no Salmo número 27 e diz, o que pode me fazer o homem? O que pode te fazer o homem? Irmãos, tudo passa e a verdade de Deus prevalece. Tudo passa, mas a palavra do Senhor não passa. Tudo passa, pode se levantar, céus e terra, mas o que o Senhor tem na sua vida, Ele vai fazer. Então, queridos, é tempo de reagir, é tempo de se levantar, é tempo de tomar o caminho de volta. É tempo de estar no secreto, de buscar
a Ele no secreto. É tempo, queridos, e o versículo continua dizendo, Ele não toma só o caminho e chega lá com prepotência. Olha, sabe o que é? É porque eu fui embora? Porque você, pai, me rechaçava. Porque você, pai, me perturbava. Porque você, pai, não me entendia. Porque você, pai, não me dava o que eu precisava e eu queria conhecer outras coisas. Não. Não, irmãos, não é assim. Às vezes, quando o Senhor nos conduz para um caminho de volta, quando Ele te dá a ordem de se levantar e conduzir no caminho, você precisa entender que a palavra do Senhor vai dizer que é a humildade que procede o quê? A honra. Então você não tem que chegar diante de Deus, que te conhece, que sabe tudo de você, dizendo, olha Deus, mas você sabe. O Senhor sabe por que eu estou fazendo isso? O Senhor sabe por que eu falei desse jeito? O Senhor sabe, eu estava no meu direito. Mas o Senhor está dizendo essa noite, o seu direito é não ter direito nenhum. O seu direito é de ser humilde, e se bateram na sua face, você dá a outra para bater. O seu direito é de voltar e confessar o que você está fazendo de errado. E confessar, queridos, não é expressões externas para mostrar para as pessoas, até porque isso não é validado pelo céu. O céu não se comove pelas suas lágrimas. O céu não se comove por você estar se vitimizando. Agora o céu vai reagir quando em humildade você se colocar de joelho e dizer, Deus, eu pequei contra o Senhor, mas estou aqui arrependido e quero um recomeço na minha vida. Ele vai agir em seu favor e vai colocar o mundo espiritual todo para voltar para onde veio. Então é a humildade. É a humildade. Quantas das vezes a gente vê, irmãos, vai conversar com uma pessoa. A pessoa, ela nem deixa você falar, porque ela começa, não, mas é porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo, porque eu fiz, porque eu estou no meu direito, porque eu fui ferido. Blá, blá, blá. E o Senhor está falando, calma. Você só precisa dizer, me perdoa, Jesus. Eu errei. Estou aqui. E sabe, queridos, se a vida começa dentro da nossa família, nós precisamos ser exemplos disso. Você que é filho, que tem os seus pais que ainda não servem ao Senhor. Você que é pai e mãe, que não é super-homem nem super-mulher, que erra, que tem falha. Como é bom. Irmãos, eu tenho visto que o antídoto da hipocrisia é a imperfeição. Sabe por quê? Porque quando os nossos filhos veem que nós somos imperfeitos, eles veem que há possibilidade de errarem, mas que há chance do caminho de volta. Quando os nossos filhos veem que somos imperfeitos, eles entendem que o nosso Deus nos ama além de nós. Quando os nossos filhos veem que somos imperfeitos e que não acertamos sempre ou que não ganhamos sempre, eles veem que não é o que recebemos, mas é o que nós não desistimos de lutar. Quantos filhos aqui são frustrados? Quantas pessoas aqui são frustradas porque foram treinadas a só ganhar? Não, você ora, viu? Você jejua porque você vai ganhar, porque você vai vencer. E o Senhor não tem isso. E o Senhor não tem essa porta aberta. Nasce a frustração. E sabe, queridos, nós tivemos uma experiência muito linda nessa viagem. E nós podemos ver ali, e como é bom você ver, né? O agir de Deus na vida dos seus filhos. Nós tivemos uma experiência ali com o nosso filho Boaz e foi algo sobrenatural, que em outro momento, em outra circunstância a gente compartilha. Mas é tão bom que os nossos filhos vejam que somos imperfeitos, porque é onde neles é exercido a misericórdia, o perdão, a maturidade cristã. Como é bom podermos ensinar que o abraçar é melhor do que o apontar de dedos. Como é bom poder ver os nossos filhos falando da palavra, não com glória. E nós temos esse privilégio de que o nosso filho nos corrija até mesmo quando algo vem para poder... Mesmo que a gente esteja na nossa razão, irmãos. Ele fala assim, mãe, não fala assim. Se essa pessoa está passando por isso, não é porque ela está pagando porque fez alguma coisa. Irmãos, você sabe o que é uma criança de 16 anos que ainda não teve nenhuma experiência? Ter compaixão de um inimigo? Ter amor por um inimigo? Não é algo que é somente ensinado.
é algo que é visto, vivido dentro de casa. Então, nessa noite, aquele jovem, ele entendeu que ele não tinha só que fazer o caminho de volta. Ele tinha que confessar e ser humilde. E quantas das vezes a gente machuca o que está próximo a nós, a gente, por conta daquilo que a gente acha que a gente quer, a gente passa por cima de todos, e está tudo certo, porque eu estou no meu direito. Não, igreja, nós precisamos ser humildes, humildes, humildes. O Senhor está chamando a humildade nessa noite. E sabe, queridos, quando ele entendeu que ele precisava fazer o caminho de volta e confessar que ele havia pecado contra o Pai e contra o céu, ali houve uma liberação de bênção sobre a vida dele. Irmãos, não precisa ser ceia para que a gente examine. Sabe por quê? Porque hoje o amor, ele está sendo medido pela admiração. Quando se termina a admiração, se acaba o amor. Ah, não, eu admirava meu esposo, mas aí ele fez algumas coisas, acabou a admiração, acabou o amor. E o Senhor está dizendo, na sua palavra, no livro, em 1 Coríntios capítulo 13, que o amor nunca acaba. O amor nunca acaba. E o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. Então, queridos, o Senhor, Ele quer nos reconduzir. E caminhando para o fim, Ele devolveu, o Pai preparou uma festa para Ele. E Ele declarou. E veja, irmãos, a gente projeta e a gente espera que o Pai haja por nós. Mas nessa noite o Senhor está dizendo assim: projete se levantar, projete voltar ao caminho, projete confessar, mas execute. Porque quando você fala algo diante de Deus, há uma lacuna, um lapso temporal, que se você não executa, o inimigo mina suas forças amanhã. Ele vai dizer assim: faz isso não, bobo. Para quê? Você vai se expor de novo, vai passar vergonha? Vai pedir perdão para o seu marido porque você estava falando rude com ele? Você vai chamar o seu filho para se reconciliar com ele porque você não estava sendo amorosa, porque você foi rude? Faz isso não, você é mãe, você tem que se posicionar. Então, irmãos, não dê tempo para que o inimigo desfaça o que você precisa fazer para se posicionar diante do Senhor. Não dê tempo para que o inimigo venha trazer para você a vitimização de dizer: não preciso, porque Deus sabe o meu coração. Deus sabe que eu não preciso fazer isso. Não, Deus sabe, mas Ele quer que você faça. O Senhor, Ele quer que você faça para que esse ano de 2024 tudo seja destravado na sua vida. O Senhor quer que você faça para que você viva o sobrenatural dEle. O Senhor quer que você faça para você sair dessa zona de julgamento, dessa zona de apontar de dedos até para os seus filhos, dentro da sua casa, na sua família, na sua parentela. Quantos irmãos aqui não falam com os irmãos? Quantos filhos aqui não falam com os pais? Porque se acham na oportunidade de se acharem espirituais demais e condenarem aqueles que estão ainda no erro. Não, o Senhor não vai te abençoar enquanto você não fizer o caminho de volta. Enquanto você não liberar tempo com aqueles que te machucaram dentro da sua família, da sua parentela. O Senhor não vai operar o milagre, o sobrenatural, em um coração soberbo, orgulhoso, prepotente. E cuidado, irmãos. Quando Jesus foi crucificado, o ladrão da cruz subiu. E muitos ali que estavam ao redor, talvez tivessem uma vida de seguir o Mestre, não tiveram essa mesma oportunidade. Por isso que a Bíblia vai dizer que naquele grande dia nós vamos nos surpreender. Como eu espero por aquele grande dia. Como eu anseio por aquele grande dia. Sabe, irmãos, a Bíblia vai dizer que a vingança vem do Senhor. A vingança não é nossa. E nós estávamos ali e quando o Senhor nos traz um problema, como foi falado hoje pela manhã, problema não é para ser empurrado, problema é para ser resolvido. Mas qual é a causa do problema? O que tem que ser resolvido não é o problema, é a causa. Onde está a causa do problema?
E nós estávamos ali, né, tomando aquele banho maravilhoso de mar. E, irmãos, eu gosto muito de estar tomando banho ali no mar. Mas tem horas que você não consegue superar a onda. Tem hora que a onda é maior do que você. Tem umas que você pula, ponto, ela passa, você fica bem, de boa, tranquilo. Mas tem umas ondas que você não consegue, você tem que fazer o quê? O que você tem que fazer? Mergulhar. Você tem que mergulhar. Então, na causa desse seu problema hoje, mergulha nele. Vá até o tutano e resolva. E ponha para fora. E converse, mas faça o caminho de volta. E veja, queridos, e logo em seguida, ele se levantou e saiu na direção do pai. E vinha caminhando, ele ainda distante, quando seu pai o viu. E pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho. E muito o abraçou e beijou. O que o Senhor quer fazer hoje é se compadecer, é ter compaixão de mim, de você. Mas além da compaixão, que já é muito hoje para nós, Ele está dizendo, eu quero te abraçar. Eu quero te dar amor, eu quero te dar carinho, eu quero te devolver a alegria de viver. Eu quero te devolver o ânimo, eu quero te devolver o fôlego de vida. Eu quero te devolver os seus sonhos, para que você possa sonhar com os olhos abertos. Eu quero te devolver a esperança de que essa situação vai ficar diferente. Mas Ele precisa que você venha até Ele. Então o filho se declarou, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o Senhor diz, entretanto o pai ordenou aos seus servos. E aqui, irmãos, se a gente puder conjecturar com aquilo que nós vivemos e experimentamos do nosso Deus. O pai fala, trazei depressa. O Senhor não fala assim, faça amanhã, eu vou ordenar amanhã. O Senhor está dizendo, trazei depressa, é agora, é hoje, é agora. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Diga comigo, anel de autoridade. Nesta noite, o Senhor está colocando um anel de autoridade sobre a sua vida. O Senhor está calçando em você as sandálias de filho, que aquilo que era problema, ou que era causa do problema, quis roubar de você. Nessa noite é noite de restituição e de restauração sobre a sua vida. Não adianta falarmos de eternidade, se o pecador não sentir o amor de Deus por meio das nossas vidas. Vai ser apenas uma mera pregação. Porque quem está no problema não precisa de palavras. Quem está perdido não precisa de sermões. Quem está vivendo dias lá na cama do hospital não precisa de ministrações. Precisa de amor. Precisa de atitude. Precisa de gestos de carinho. E nessa noite o Senhor está aqui para demonstrar esse verdadeiro amor sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque a primeira família é aquela que nós fomos adotados. Ele nos adotou como filhos, e Ele está aqui para devolver esse amor verdadeiro, esse amor puro. E sabe, queridos, vai ter festa, mas não é só festa, vai ser devolvida a autoridade sobre a sua vida, vai ser devolvido vestes distintas, vão saber e vão olhar, que vestes são essas? E você vai dizer, eu estava perdido, mas fui encontrado por aquele que é o meu rei. Qual é essa veste sobre a sua vida hoje? É amanhã você chegar no seu trabalho sorrindo, porque você só estava chegando triste, cabisbaixo, sem esperança, cansado, fadigado. Sabe, irmãos, eu estou no meio de pessoas que lutam por direitos e já vivem cansados, porque a peleja dessas pessoas é muito grande. E é como se eu visse o Senhor olhando e dizendo assim, hoje eu te ponho de pé, com um sorriso no rosto. Essa é a veste de autoridade que eu estou te dando. É esse alívio, esse renovo, esse escape, esse revestimento. Irmãos, mas Ele não somente faz para o filho,
Mas ele faz um banquete para que todos participem. Olha o que diz a palavra do Senhor. Também trazei o novilho gordo e o preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemos. Portanto, este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Irmãos, quantos de nós celebramos o regresso de um pecador que estava perdido? Por isso, que quando uma alma levanta sua mão e vem à frente e aceita Jesus, nós temos que festejar. Porque estava morto e vai reviver. Irmãos, isso é ser igreja. Nós sabemos, estamos aqui, o grupo da ação social faz o seu trabalho com tanto esmero, da sopa, as cestas básicas. Mas eu te pergunto, só isso é suficiente para restaurar uma vida? Só isso é suficiente para restaurar uma alma? Só isso é suficiente para poder trazer a vida de volta? Não, irmãos. O que traz a vida é o amor. E o seu olhar de julgamento não intimida aquilo que Deus tem na vida daquele que Ele escolheu. E sabe, irmãos, ainda como se levantou o irmão mais velho, que hoje a temática não é ele. Quando aquele irmão se levanta, aquele outro irmão se levanta e reivindica e fica irado. Não é esse o tema aqui. Mas o que eu quero dizer para você é que o que o Senhor vai fazer é sobrenatural. O que o Senhor tem para fazer e trazer para este lugar são vidas que vão experimentar da restauração de Deus. Você está preparado para receber essas vidas? Você está preparada para amar? Você está preparado para acolher? Porque a gente só entende e só pratica o perdão quando você é perdoado. Você só pratica a misericórdia quando você recebe a misericórdia. Você só pratica a compaixão quando você recebe a compaixão. Irmãos, eu tenho certeza que uma pessoa hoje que foi curada de um câncer, quando ela olha alguém que está na mesma situação, ela tem um olhar completamente diferenciado. Sim ou não, igreja? Alguém que está no leito de morte, que recebe a oportunidade de vida, a primeira coisa que ela fala que quer fazer é tudo aquilo que ela não fazia, inclusive o bem ao próximo. Não, eu vou fazer, eu vou doar, eu vou dar. Mas hoje, nós estamos aqui. E a pior morte é a falta de amor. A pior morte de um cristão não é apenas, irmãos, perder bens materiais, perder posição. Mas a pior morte é deixar de amar a alma perdida. É deixar de amar o próximo. Por isso a Bíblia vai nos dizer, ama ao próximo como? Mas como falar de amar a si mesmo num mundo que é tão egocêntrico, não é verdade? E que a identidade está tão distorcida e que precisa de tantas coisas para poder se reconhecer em Deus. Mas nessa noite, até a nossa identidade, o Senhor está renovando nele, para que você possa amar de verdade, para que você possa transbordar amor de verdade. E esse capítulo encerra dizendo: quando o pai vira para esse filho revoltado, que estava requerendo que o outro não tinha direito aos olhos dele, e ele diz: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que eu possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Nessa noite, igreja, eu quero falar para você que tem aí o seu filho que está longe, que está perdido. Seu marido, sua esposa. Prepara um banquete. Chega na sua casa, compra um presente. Senta para conversar. Deixa a pessoa falar o que ela quiser. Se ela quer falar as coisas lá do mundo, deixa ela falar. Você ama tanto e o suficiente para ter maturidade de entender que a pessoa, às vezes, ali dentro da sua casa, só quer ser o quê? Ouvida.
E você, em oração, vai guerrear essa guerra. E o Senhor vai dar vitória. No silêncio. Mas, irmãos, o sentar, o ouvir, o abraçar, o cuidar. Então, veja, o Senhor, Ele quer nos reconduzir para um caminho de volta para Ele, para que as pessoas vejam o verdadeiro evangelho em nós. Então, queridos, não tem a ver com aqueles que estão fora, não tem a ver com aqueles que estão no pecado, tem a ver com aqueles que estão aqui dentro, que não vivem aquilo que o Senhor ensina a viver. Aquilo que não fazem aquilo que a palavra ensina a fazer. E como é triste, irmãos, ver pessoas tirando a sua própria vida, porque dentro da própria igreja foram excluídas. Como é triste você ver pessoas que não querem pisar o pé mais em uma igreja. Eu digo paredes, local, prédio, porque a própria igreja, que era aquela que tinha que amar, cuidar, abraçar, excluiu. Então nós temos uma oportunidade nessa semana de sermos igreja fora dessas 4 paredes. Nós temos oportunidade de sermos igreja fora dos olhares do pastor, fora dos olhares dos irmãos que estão perto de nós. De que forma, Kelly? De que forma eu tenho que fazer isso? Mostrando o caminho para aqueles que estão perdidos. E talvez seja aquele que está aí sentado do seu lado. Mas a obra do Senhor não acontece aqui dentro. A obra do Senhor acontece do lado de fora. Quando você liga, quando você visita, quando você se importa, quando você ora, quando você se preocupa, quando você fecha a boca e dobra os joelhos para orar por essa pessoa. Então, igreja, às vezes não é uma palavra que desejávamos ou queríamos ouvir. Mas família é onde precisa ter a vida e o amor. Mas não é de fachada, é de verdade. E Jesus está aqui nesta noite para nos tratar, para que possamos ser a luz para aqueles que estão próximos a nós. E começando dentro da nossa casa, partindo para a nossa igreja e partindo para aqueles que estão em volta de nós. Nessa noite, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. E ainda compartilhando essa experiência que nós vivemos ali com Boaz. O Senhor foi tão poderoso naquele dia que, sinceramente, irmãos, se naquele momento o Senhor nos conduzisse e nos levasse ao céu, nos levasse naquele momento, nós partiríamos felizes, porque vimos Cristo no coração do nosso filho. Porque vimos uma posição de um menino, mas com palavras de homem de Deus. E assim, nós declaramos que toda a nossa geração e toda a nossa descendência viverá. E assim, você declarará que toda a sua geração e toda a sua descendência viverá. Mas parte de nós, o amor. A igreja não vai ensinar somente, a escola não vai ensinar somente, mas você, como pai e mãe, vai transmitir isso e essa conduta vai ser replicada. Então, queridos, feche os seus olhos. Eu quero convidar o pastor aqui à frente.